Olá, um ótimo dia a todos. Final do ano chegou, é época de reunir os amigos, comemorar, agradecer a Deus pelo privilégio de termos chegado ao fim de mais um ciclo. E aproveitando que as famílias estão reunidas, o clima é de festa, o Bom Dia Produtor preparou um programa especial nesta data. Vamos rever assuntos que foram destaque no agronegócio neste ano. Mais um ano que o agronegócio mostrou seu valor. Neste programa especial, você vai conferir algumas matérias importantes que mereceram destaque nesse ano de 2021. 2021 foi um ano de custos altos e recursos apertados para muitos produtores. E nessa situação, muitos optaram por mudanças buscando reduzir custos. E a energia solar foi uma alternativa encontrada para economizar nos gastos com eletricidade. Você vai ver nesse especial também um experimento desenvolvido pela Embrapa, no Mato Grosso, que comprovou o conforto térmico da integração lavoura, pecuária e floresta e a disponibilidade de pastagem de melhor qualidade como fatores determinantes para a melhora de indicadores de precocidade sexual de novilhas Nelore. E você vai conhecer uma nova raça bovina desenvolvida por pesquisadores do Paraná, que é resultante do cruzamento de 4 outras raças: Angus e Caracu, Charolês e Canchim. O Puranã foi formado no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná com o propósito de unir as características positivas das raças de origem. Estes e outros assuntos você acompanha agora neste Bom Dia Produtor Especial. Bom, a gente começa trazendo informações sobre sustentabilidade. Um projeto coordenado pela Itaipu Binacional planta árvores em torno dos reservatórios da hidrelétrica. A primeira árvore plantada foi antes mesmo do primeiro motor entrar em operação. Os detalhes você vê na reportagem de Douglas Silvério. 24 milhões de árvores já foram plantadas pela Itaipu Binacional na margem brasileira da usina. O marco foi atingido em dezembro de 2021. Nós vamos plantar uma árvore para comemorar aí o plantio de 24 milhões de árvores aqui na região. Importantíssimo esse programa. O Programa de Crescimento Verde está completamente aderente a essa ação. Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Relações Exteriores e Ministério de Minas e Energia juntos, fazendo uma boa política ambiental, uma boa política para gerar energia renovável, ao mesmo tempo proteger as florestas e a vegetação aqui nativa da Mata Atlântica especialmente. Em 1979, a empresa criou áreas ambientais protegidas e implementou floresta ciliar em torno de seu reservatório. A primeira árvore foi plantada antes mesmo da primeira unidade geradora entrar em operação. Isso mostra a consciência que Itaipu tem, que o Brasil tem, ministro Joaquim, com essa questão da sustentabilidade ambiental já há mais de 50 anos. Itaipu foi idealizada há mais de 50 anos e desde então nós temos essa preocupação e isso é um exemplo para todos nós brasileiros e também é motivo muito grande de nós termos um orgulho daquilo que conseguimos realizar aqui, particularmente em Foz do Iguaçu. Segundo um estudo publicado pela Fundação SOS Mata Atlântica em 2017, a instituição é a principal responsável por regenerar áreas florestais no Paraná. Em 2019, as áreas protegidas foram reconhecidas como reserva da biosfera da Mata Atlântica. E com isso nos dá um novo ânimo para seguir em frente. Seguiremos realmente com esse trabalho, cooperando com a sustentabilidade do nosso entorno e até exportando nossos conhecimentos para outros estados, para outros países. Entre os principais benefícios alcançados pela área preservada estão a segurança hídrica da usina, o controle de erosão ao longo do reservatório, o sequestro de carbono pela biomassa e a formação de um corredor de biodiversidade que liga importantes unidades de conservação do bioma Mata Atlântica. Um dia emblemático para Itaipu e para o estado do Paraná, porque reforça o trabalho que a Itaipu tem e o compromisso com a fauna, com a flora, com a sustentabilidade. As vantagens, elas se estendem também para a sociedade local. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Douglas Silvério. Você vai rever com a gente agora uma matéria sobre minhocultura, o processo de reciclagem de resíduos orgânicos por meio da criação de minhocas, que se mostra uma boa alternativa para resolver problemas gerados pelo acúmulo de lixo doméstico. Você vai conhecer mais sobre a criação de minhocas, que pode ajudar a contribuir com a preservação da natureza, além de ser fonte de geração de renda. A repórter Kali Rodrigues preparou uma reportagem especial que explica o processo.
Este construtor civil começou a fazer a minhocultura ou vermicompostagem há 5 anos na própria residência. Objetivo principal, contribuir ambientalmente com o planeta. Eu tenho 3 filhos e eu e minha esposa percebemos que a gente precisava motivá-los a fazer a diferença no planeta, a fazer uma diferença social. Então, o nosso destino do nosso resíduo orgânico que a gente produzia, o chamado lixo, a gente colocava para o coletor de lixo levar, que era destinado para os aterros sanitários, para os lixões. Então, a gente viu que aquilo não estava sendo legal. Henrique, que também é formado em zootecnia, aproveitou o conhecimento da área, aperfeiçoou as técnicas já consolidadas e, atualmente, faz também a criação de minhocas matrizes da espécie vermelha da Califórnia. As minhocas são comercializadas para várias regiões brasileiras, tudo negociado pelas redes sociais. Nós aqui do Minhocário da Família, que é a nossa empresa, nós mandamos essas matrizes para todo o Brasil. A gente despacha através de transportadora, a gente envia em embalagens especiais para ela conseguir chegar no destino dela, com 7, 10, 15 dias, elas consigam chegar vivas lá. Então são diversas pessoas que queiram fazer, dona de casa, advogado, médico, qualquer pessoa que tenha esse mínimo espaço de 50 por 50, tem iniciado esse processo de fazer a vermicompostagem. Tudo começa por aqui, pelo resíduo orgânico que a gente produz em casa. E agora, Henrique? Então a gente pega esse resíduo orgânico, nós vamos abastecer as nossas composteiras. Nesse resíduo orgânico que nós produzimos aqui, ó, nós temos erva de tereré, casca de banana e melancia. Então a gente abastece a nossa composteira. Eu acomodo ela sempre de um dos lados da composteira e a gente faz uma cobertura com material seco, que nesse caso aqui eu estou utilizando poda de grama. A gente pode utilizar serragem, folhas de árvores que caem, a gente varre a rua, a gente cobre ela, então, o objetivo de utilizar essa matéria seca é a gente equilibrar a relação carbono-nitrogênio. O abastecimento da composteira pode ser feito a cada 3, 4 dias. O processo de decomposição do alimento esquenta a caixa. Por isso que a cada abastecimento é necessário intercalar os lados. Toda vermicompostagem vai ter o produto final, que é o humus, adubo que pode ser utilizado como fertilizante nas plantas. Henrique, nessa parte do minhocário, essas redinhas aqui servem para quê? Então as minhocas elas passam, Kylie, de uma caixa para outra através de furos que tem nas caixas. Todas as caixas elas são furadas, então ela sai de uma caixa a hora que começa a faltar alimento em busca de um ambiente melhor. Essa aqui é uma das técnicas de separação da minhoca. A gente pode colocar aqui dentro uma comida fresca e inserir dentro da caixa para poder fazer a coleta de minhoca. No meu caso aqui, quando eu preciso fazer algum envio, eu utilizo essa técnica e eu coleto rapidamente as minhocas para poder fazer o envio para os clientes. A pessoa que está fazendo como uma técnica comercial, ela tem que cuidar como se fosse uma outra cultura qualquer, uma bovinocultura, suinocultura. Agora, aquela pessoa que está fazendo uma vermicompostagem para utilizar o resíduo orgânico de casa, então ela não precisa ter tantos cuidados, ela tem que ter um cuidado, um manejo adequado daquelas caixas, né? Mas não precisa ser algo com tanta pressão, sabe? A minhocultura, que é a produção de minhocas, tem se tornado protagonista de algumas propriedades rurais, assim como a produção de iscas vivas para a pescaria. Tanto para o pequeno, para o médio, até para o grande produtor rural. Ele pode fazer uma criação, porque ele não precisa de espaço muito grande, que ele já tem na propriedade rural. Ele tem ali o substrato, a comida da minhoca, principalmente aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, que tem uma quantidade de rios muito grande, a pesca é uma atividade que acontece de uma forma muito intensa, então é um mercado também que pode se produzir para pesca. Henrique, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Um tema diferente que a gente trouxe aqui no canal do Boi, mas também que faz parte do agronegócio. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, agora nós vamos até o Paraná, porque pesquisadores do Paraná desenvolveram uma nova raça de corte, resultante do cruzamento de 4 outras raças: Angus, Caracu, Charolês e Canchim.
O Purunã foi formado no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná com o propósito de unir as características positivas das raças de origem. Vamos ver as vantagens do macho Purunã na reportagem do Mauro Andrade. Nós estamos no IDR Paraná, vamos conversar com o pesquisador José Luiz Moleta, pai e desenvolvedor da raça Purunã, aqui nos Campos Gerais, no Paraná. Doutor Moleta, o que você falaria sobre um reprodutor Purunã? Bom, o Purunã, justamente por a gente ter colocado uma raça com um grande potencial de produção de carne, com um bom rendimento, que é o charolês, e o Purunã ele tem assim 40% de sangue de charolês, então é uma raça que tem uma produção de um grande volume de carcaça, né? Apresenta bons rendimentos. Nós temos dados de animais produzidos em algumas propriedades, inclusive de um produtor do Piotr Laginski, que chega a 60% de rendimento de carcaça nos machos e 54% de rendimento em novilhas de 15, 16 meses. Essa carcaça ela é transmitida para os bezerros. Nós podemos ver aí nos animais produzidos por esses touros, né, que são animais que apresentam, além de um grande volume de carcaça, também um grande rendimento de cortes. Porque de nada adianta nós termos um animal com grande volume de carcaça que na hora de chegar na gôndola, na hora de chegar na desossa, ele tenha muito osso e pouca carcaça, e pouca carne. A presença do Angus na formação do Purunã torna eles animais com precocidade para acabamento. Além de transmitir rendimento de carcaça com qualidade, o macho Purunã apresenta bom desempenho de cobertura a campo, mesmo em regiões de clima quente. O Purunã é uma raça que tem um libido bastante acentuado e animais bastante jovens já têm condições de serem utilizados como reprodutores. Nós temos hoje o Purunã no Mato Grosso, em Sapezal, por exemplo, tem uma criação de gado de Purunã puro, que é na divisa do Mato Grosso com Rondônia. Nós temos no Piauí, Maranhão, criadores, e isso já há 2, 3 anos, usando reprodutores a campo, né, em rebanhos grandes, e o Purunã satisfazendo os resultados que o produtor busca. Ele não fica na sombra, não? Não. Nós sempre falamos assim, né, que tem algumas raças que o pessoal fala que ele vamos dizer assim, sentimental, né? A raça fica esperando a vaca voltar. Não, o Purunã acompanha o rebanho independente da situação. Ok, doutor Moleta, gostei das informações. Tem raças que o touro é sentimental, fica esperando a vaca voltar. Isso aí é muito bom. É isso aí, pessoal. A raça Purunã, comprovadamente um touro que trabalha em situações adversas, calor, ele não nega fogo. De Ponta Grossa, no Paraná, Mauro Andrade. É isso aí. A pecuária tem ciclos importantes em sua evolução. E um fato histórico foi a chegada do gado Nelore no Brasil, por exemplo. Sobre este assunto, o repórter Vinícius Souza conversou com o pecuarista Antônio Rezende. Dá uma olhada aí. Olá para você que nos acompanha, o assunto por aqui é a evolução da pecuária no Brasil. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, estou com o senhor Antônio aqui do meu lado, pecuarista, entende bastante do assunto. Senhor Antônio, obrigado pela participação do senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Boi. Começo perguntando sobre os ciclos que a pecuária já vivenciou até aqui. É um prazer estar aqui com você. Olha, eu estou na pecuária há muitos anos, a gente começou, meu pai já vinha da pecuária, nós começamos a primeira fazenda em 50 e poucos, então assim, a gente acompanhou a evolução toda da pecuária. Eu diria que, se fosse para simplificar muito, eu diria que nós já atravessamos 3 ciclos claramente da pecuária, né? O primeiro ciclo foi um ciclo da chegada do Nelore nos anos 60, da utilização desse Nelore que se adaptou ao clima quente, se adaptou ao centro-oeste brasileiro, e junto com ele a formação de novas pastagens, a abertura de novas pastagens no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, basicamente em terra fértil, terra de furnas, etc. e tal. E colonião, coloninho, capim gordura e algum lugar de Jaraguá. E isso foi indo até que lá pelos meados dos anos 70, vem a Embrapa faz um segundo ciclo, começa a vir o ciclo das braquiárias. As braquiárias, junto com a soja e com o milho.
Começamos com o Alisson Paulinelli, uma agricultura forte no centro-oeste, a entrada das braquiárias e possibilidade de colocar boi em terra mais fraca, no cerrado, e continuou a expansão da abertura disso tudo, com braquiárias para todas as pastagens, e começar a exportação de soja para os Estados Unidos e um pouco para a Europa. E assim fomos até, eu diria que quase o ano 2000. Fins dos anos 80, começo dos anos 90, há uma grande modificação, que é proibição de novas aberturas, novos códigos, novas regras de áreas de abertura, reservas legais aumentadas e desmate mais difícil no Mato Grosso, na região da Amazônia. Então, uma certa dificuldade de continuar a expansão por abertura de pastos. Esse foi o segundo ciclo. O terceiro ciclo vem com essa dificuldade de abertura de pastos e com a entrada da China nas compras de soja, isso modifica tudo. E eu diria que esse terceiro ciclo é o ciclo do milho na pecuária. Por quê? Porque nós avançamos muito nas pastagens, tínhamos melhorado as pastagens, e agora, fruto da soja, sobrava o milho. O milho era um produto barato, no centro-oeste principalmente, as condições de transporte muito difíceis. Então o milho acabou sendo uma maneira melhor de ser vendida, era como um consumo de proteína animal. Então o agricultor passou também a fazer pecuária, começou a entender de pecuária, a integrar, e esse foi claramente o terceiro setor, que é o setor do milho. Nós estávamos fazendo intensificação de boiadas também na base de ração, houve um crescimento nesse sentido. E me parece que agora, com o aumento de custo de milho, com o milho virando energia, e o milho sendo exportado também para a China, para tratar porco, tudo, eu acho que agora nós vamos entrar num novo ciclo. Como é que será esse novo ciclo? Nós vamos ter que aprender, vai ter muita novidade aí para a gente fazer. Eu acho que, basicamente, nós vamos ter que reaprender a usar milho. Como um produto caro, ele vai ter que ser usado, continuar sendo usado, mas não pode ser abusado dele, nós temos que entender ele melhor. Nós vamos ter que conjugar melhor a agricultura com pecuária, de maneira a fortalecer as pastagens que estão ficando degradadas. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, que reaprender a fazer melhor pastagem, usar melhor pastagem, combinar pastagem com nutrição de milho, de soja, de sorgo. E eu acho que está aí as coisas pela frente. E a genética vai ter que se adaptar a isso tudo, nós temos que fazer um animal adaptado. Provavelmente as crias nossas vão para terras mais fracas e provavelmente nas áreas agrícolas nós podemos ter cria, mas o mais natural que tem é você ter recria e engorda. O mercado está aí, nós vamos ter que ser mais eficientes, soltando bois cada vez mais jovens, enxertando vacas e novilhas cada vez mais novas. Eu acho que isso é um aumento muito grande de produtividade na pecuária. E esse novo ciclo vai ser um ciclo de profissionalização. Quem aprender a fazer isso e também aprender a comercializar o seu gado é que eu acho que vai poder seguir em frente. E por aqui a gente segue acompanhando então de perto todos os detalhes desse novo ciclo que está chegando. Senhor Antônio, obrigado pela sua participação. Lembra você que essa entrevista fica disponível no portal sba1.com, lá tem mais detalhes para você acompanhar. Direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Legal, Vinícius, obrigado. Bom, e tem intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco você vai ver que muitos produtores optaram por mudanças bruscas, por mudanças buscando reduzir custos. E a energia solar foi uma das alternativas encontradas para economizar nos gastos com eletricidade. Fica por aí, eu volto já. A pecuária de corte brasileira no campo ainda não apura e acompanha com critérios rígidos a evolução do rebanho. Estima-se que apenas 15% dos pecuaristas têm balança nas propriedades, mas esse comportamento já está mudando. A tecnologia já chega aos equipamentos como balanças e troncos, e isso garante maior rentabilidade ao produtor. Pelo menos é o que diz o Bruno Dancieri, ele que é diretor da Coima, uma das mais tradicionais empresas do ramo no Brasil. Acompanhe o que ele diz. E a tecnologia chega ao campo em todos os setores, inclusive com balanças e troncos. Eu tenho aqui comigo o Bruno Dancieri, ele é um dos diretores da Coima, uma tradicional empresa que atua no ramo de balanças e troncos, trabalha diretamente ligado à pecuária. Bruno, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar um pouco sobre esse mercado. Muitos pecuaristas em todo o país ainda não têm balança na propriedade? O índice é muito pequeno no Brasil? Puga, muito obrigado pelo convite. Para nós da Coima é sempre um prazer falar de pecuária, falar de tecnologia.
A Coima, que esse ano completa 70 anos, né, no mercado, é uma das grandes empresas que trabalha para trazer a tecnificação para o campo, né? E essa sua pergunta ela é muito pertinente, né? Tem dados recentes que afirmam que apenas 15% dos pecuaristas têm balanças em suas propriedades, né? Então, para nós, isso é um desafio muito grande, né, de como a gente pode oferecer uma tecnologia que é fundamental para o pecuarista, né? Tudo na vida do pecuarista gira em torno do peso, né? Ele compra peso, ele vende peso e ele não mede. Como que pode um negócio, né, que é gerido por peso, não ter uma balança em sua propriedade? Então, o nosso desafio é esse, é de fato, cada vez mais buscar tornar acessível essa tecnologia para o homem do campo. Bom, vocês desenvolveram aí nos últimos anos sistemas com tecnologia mais aprimorada, troncos que facilitam a operação e, mais do que isso, evitam qualquer dano ao animal, né? Tem um valor, o valor do animal é muito importante e está muito alto. E eu pergunto, o pecuarista assimila essa tecnologia ou ele tem dificuldade ainda para acompanhar essa evolução? Não, hoje sim, hoje já é a tecnologia na pecuária já é uma realidade crescente, né? O pecuarista entende que para se ter rentabilidade é fundamental um investimento em boas práticas e naturalmente essa evolução vem acontecendo e a gente observa isso com o avanço tecnológico dos nossos produtos, né? A gente ficou por muito tempo com o mesmo produto, com um produto muito consolidado por muitos anos e hoje há uma necessidade de avanço muito maior do que antigamente, né? Se a gente citar o exemplo das balanças, antigamente a gente pesava de 20 bois, balanças de 10 animais, 6 animais, 4 animais, balança de 1 animal, balança mecânica, balança eletrônica conjugada com tronco de contenção. A pesagem que era feita só no abate passa a ser no nascimento, no acompanhamento do nascimento, né, na desmama, durante o processo de engorda, de recria e engorda e também no abate. Passa também hoje, a gente já oferece uma tecnologia que é a Balpes, que é de pesagem diária. A gente já consegue monitorar a evolução de ganho de peso diariamente com a balança, não no curral, mas no habitat natural do animal, né, seja na baia de confinamento ou seja no pasto. A balança pesa diariamente os animais que passam ao beber água, sem nenhum estresse, sem nenhum tipo de manejo. Isso já é observado, né, numa crescente, né? Então isso é muito interessante. O pecuarista começa sim e já acredita muito nesse avanço tecnológico. O dinheiro necessário para investir em balança é um dinheiro muito alto? Existe financiamento para isso? Tradicionalmente, os nossos produtos são muito acessíveis, né? A maior parte da comercialização não buscam financiamento, assim como grandes máquinas agrícolas que sempre estão muito associadas a financiamento. É uma característica muito particular da pecuária o investimento com recursos próprios, né? Até por ser custos mais acessíveis. Há sim uma demanda por financiamento dessa linha de pesagem de contenção, mas ainda não é a maior parte dos negócios que acontecem no nosso segmento, não. É tradicional o pecuarista investir com recursos próprios, né? E é um investimento que se paga, né? Porque você consegue, de fato, tangibilizar aquilo que você está ganhando e principalmente aquilo que você pode vir a perder na hora de mandar o seu animal para o gancho, né? Muitos pecuaristas reclamam, o frigorífico não aceita o peso da minha balança. Mas, a partir do momento que você faz o gerenciamento, garante um padrão de qualidade e tem ciência do peso do indivíduo, não só do lote, isso te dá mais credibilidade na hora de negociar, né, com o comprador. Então, é um ganho, é um custo que rapidamente é recuperado, né, a partir do momento que você consegue melhores negociações. Isso falando de balanças, mas quando a gente fala de tronco de contenção, o que tem de ganho de rendimento de carcaça, redução de lesões que te tiram, né,
muito peso na hora de fazer o rendimento do frigorífico, isso claramente é um retorno que em pouco tempo se recupera. Bom, você acaba de ouvir Bruno Dancieri. Bruno Dancieri é um dos diretores da Coima, empresa que tem 70 anos de mercado e ocupa o seu espaço na pecuária brasileira. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Obrigado, Puga. O consumo de energia elétrica, seja na cidade ou no campo, tem sido cada vez mais uma preocupação constante. Por isso, na zona rural, a energia solar tem sido uma fonte alternativa para os produtores. Os detalhes estão na reportagem do Gustavo D'Angelo. Estudos apontam que com o uso de energia solar, a conta de luz pode ficar até 95% menor. Além disso, trata-se de uma fonte de energia limpa, renovável e de fácil manutenção. No Brasil, a previsão é de que a energia solar deve liderar a matriz energética até 2040. O aumento substancial da tarifa de energia tem gerado uma grande procura por fontes alternativas. E esse também é o caso do setor rural. Segundo pesquisa realizada pela ANEEL e Absolar, em 2021, o agronegócio já abrange pouco mais de 13% da potência de energia solar instalada no país e ultrapassou 1 bilhão e 700 milhões de reais de investimento em 2020. Hoje a maior procura mesmo, né, essa demanda que está tendo é por causa do aumento da energia elétrica, né? Então as pessoas estão procurando a solução, tanto para o agronegócio, a indústria, o comércio e o residencial. Marcelo é coordenador comercial de uma empresa de energia solar de Araçatuba, São Paulo, com foco no setor rural. Ele conta que cada vez mais os produtores estão aderindo ao sistema, buscando economia de energia e mais tecnologia para suas propriedades. No produtor rural específico, você pode montar uma usina em sua propriedade, trazendo a sua própria geração de energia solar, né? E aí, nesse caso, o produtor rural está buscando também a tecnologia. Hoje nós vemos no campo, né, tudo automatizado, tudo roboticado. Então isso eles estão procurando realmente a solução. Nós temos a solução para irrigação, que é a maior procura hoje, né? Temos também na parte do gado, alimentação, tudo que gera, Gustavo, o consumo de energia elétrica, tudo que envolve hoje essa automatização, que tem um custo em cima da energia elétrica, nós entramos com a solução com a energia solar. Para a instalação do sistema é necessário um investimento considerado alto, mas para o produtor que não possui o dinheiro necessário para começar a investir, atualmente existem soluções de crédito por meio de linhas de financiamento muito interessantes. A energia solar fotovoltaica garante um retorno de investimento entre 4 e 6 anos e 25 anos de durabilidade nos painéis solares. Para você ter uma ideia, Gustavo, hoje o Brasil não tem 2% de energia solar. Nós costumamos brincar que nós temos um sol para cada um, né? Então o Brasil ele é beneficiado com o sol, com esse calor, e é onde o Brasil está num crescimento, está numa ascensão na energia solar. Então tem muito campo aí pela frente. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A Universidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul, desenvolveu uma nova variedade de linhaça. O melhoramento foi pensado em ampliar a área plantada com a cultura no estado. Os detalhes com a repórter Viviane Lara. O Programa de Melhoramento Genético da Universidade Comunitária de Ijuí, no Rio Grande do Sul, desenvolveu a primeira cultivar gaúcha de linhaça marrom. A cultivar possui características específicas de acordo com o estado, principalmente a região noroeste, que concentra a maior parte dos produtores, cerca de 10 mil hectares. Nós temos então o Programa de Melhoramento Genético da Universidade, que esse ano tem a proteção da primeira cultivar desenvolvida no Rio Grande do Sul. Isso é um orgulho para nós, ter então a universidade comunitária com esse papel, que às vezes estavam localizados em outros players aí do agronegócio, né? E hoje nós temos a primeira cultivar, a Cisiju, logo ela vai estar aí na prateleira, e ela está no Ministério da Agricultura para proteção e depois para certificação e assim registro, e ela vai estar disponibilizada aí para os produtores
já com o manejo recomendado, que é o que nós tentamos fazer uma assertividade no dia a dia aqui nosso. O diferencial dela é o perfil de ácidos graxos, além de uma produtividade e estabilidade. Então o produtor às vezes está meio preocupado de se semeio linhaça e terei êxito ou não, nós tentamos então desenvolver uma cultivar que ela está aclimatada e adaptada para nós aqui. Então o Noroeste é o maior semeador da cultura da linhaça dentro do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos mais de 10 mil hectares da cultura da linhaça assistidos pela nossa equipe, certo? E esse diferencial faz com que nós nos preocupamos também em cada vez mais desenvolver outros genótipos que possam trocar ou ser posicionados em outras regiões. Tenho colegas hoje que estão investindo na semeadora da linhaça em Dourados, Rondonópolis, Minas Gerais, Viçosa, tá? Programas de melhoramento que impulsionados de forma colaborativa por nós também, né? Então, estão fomentando. É muito legal falar que muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado saem hoje da cultura da linhaça, tanto na Universidade Federal de Viçosa, como também aqui na Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul. Então é importante, sabe? É importante e o diferencial realmente é ter ela feita aqui, semeada aqui, que possa vir a se expandir, né? Para o Rio Grande do Sul e região sul do Brasil. Foram 8 anos de pesquisa para desenvolver essa cultivar. E junto com esse estudo, os pesquisadores estruturaram o melhor manejo para a cultura. Desta forma, reduzindo as dificuldades de plantio e colheita, com o objetivo de estimular o investimento na linhaça. O que diferencia a cultura da linhaça? Não é apenas a produção de óleo, mas sim um perfil nutracêutico, certo? Então, ácidos graxos que tenham funcionalidade dentro da tua dieta, dentro da dieta humana principalmente. Não podemos esquecer que a cultura da linhaça por muitos anos foi utilizada na alimentação animal e ainda hoje tá? Como fonte de reservas, de energia, por outros motivos. Mas é importante dizer que o perfil desse produto, ele é um produto diferenciado. E por ser diferenciado também tem um valor agregado maior. Então, para o produtor que está preocupado em tomar a decisão de semear a linhaça, que ele semeie, porque ele vai ter uma soja, né, um preço de soja no inverno. A nossa preocupação sempre foi, então, não apenas desenvolver a cultivar, mas sim posicionar o manejo. Tanto que é possível ver aqui, né, que a assertividade da densidade semeadora e o espaçamento entre linhas, casado então com a adubação nitrogenada e a planta de cobertura antes da linhaça, planta de serviço, né, como nós chamamos, ela consegue ter uma redução de porte. O que é o porte? Principalmente, nós reduzirmos a zona não produtiva e concentrarmos uma zona produtiva. Então, a cápsula e o grão estarão concentrados numa região que, quando eu vou passar a colhedora, eu consigo ter um corte da barra de corte um pouco mais alto. Eu deixo aquele resíduo vegetal protegendo o solo, estou fazendo aquela minha missão conservacionista, certo? E ainda assim consigo ter uma facilidade de menos material passando pela minha trilha da minha colhedora. Então eu tenho menos gasto, menos oneroso é a minha prática de colheita. De Ijuí, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Em 2021, nós falamos muito sobre a produção sustentável do agronegócio brasileiro. Nessa matéria que você vai rever agora, se acompanha uma entrevista do repórter Vinícius Souza com uma advogada especialista em direito ambiental sobre a atuação do país na garantia de produzir mais com um volume muito maior de ações focadas na sustentabilidade. O agronegócio brasileiro passa por um momento focado em um futuro diferente. Medidas estão sendo tomadas para isso e para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, falando principalmente de sustentabilidade, eu recebo aqui do meu lado a Rebeca, advogada especialista em direito ambiental. Rebeca, obrigado pela sua participação, seja bem-vinda ao canal do Boi. Como que o produtor pode se preparar para esse novo momento que a gente enxerga dentro do cenário do agro brasileiro? Bom, obrigada, Vinícius, pelo convite, muito feliz de estar aqui com você. Realmente é um novo cenário, né, que o agronegócio está exposto. A gente tem sentido um incremento das exigências para o setor, tanto fora do país quanto no Brasil mesmo. Então, realmente é um momento de voltar os olhos para a produção, para a fazenda, para entender o que já vem sendo feito e não é mostrado hoje
Então, um movimento de organização, de fato, do que já é feito, como demonstrar isso para o público, para os clientes, para os fornecedores, e também aprender a identificar aí os pontos de atenção, as melhorias a serem feitas para a gente realmente conseguir fazer frente a essa onda nova, né, de novas exigências e conformidade do negócio. Quando a gente fala dos critérios de comprovação de que esse trabalho já vem sendo feito, como que isso está funcionando hoje? Bom, a gente quando fala de legislação ambiental brasileira, a gente é um mundo, né? A legislação aqui em matéria ambiental no país, ela é concorrente, então a gente tem leis de vários entes federativos diferentes, nós temos leis federais, leis estaduais e leis municipais, muitas vezes falando sobre a mesma coisa e de forma muito conflitante. Então, acho que o primeiro passo é realmente entender qual arcabouço normativo estamos expostos, então quais são as normas aplicáveis para o seu negócio, fazer esse plano de ação, então entender realmente o que está de acordo e o que ainda não está no negócio, para fazer um plano de ação com metas, com cronograma, como enfrentar esse tipo de demanda e fazer isso de uma forma organizada para que isso consiga ser exposto de uma forma simples, de uma forma transparente e didática, né, para fornecedores, para consumidores, de forma a realmente engajar esses consumidores e trazer mais lucro, né, para o negócio, que acho que é o que todo mundo quer, né? O Brasil vem passando por um processo de mudanças há muito tempo. A gente pode citar o Acordo de Paris, por exemplo. Tivemos a COP26 agora em 2021. Como que esses eventos, essas feiras que acontecem e a participação do Brasil, o que isso está significando para as pessoas que estão lá fora enxergarem o que nós temos de bom para oferecer também com a produção sustentável? Obrigada pela pergunta. Acho que essa é a virada de chave que a gente precisa mesmo aqui no Brasil. A gente, historicamente, a legislação ambiental brasileira, ela é muito forte, ela é muito robusta. Nós temos na Constituição Federal o capítulo mais importante de proteção ambiental do mundo inteiro. Então, a gente tem as leis já super fortes, super consistentes. A gente sabe que o agronegócio já vem cumprindo com essas normas, já faz muita coisa em termos de preservação ambiental. O que a gente não tem conseguido é mostrar isso, então, demonstrar o quanto estamos regulares e o quanto já fazemos. Então, daí, todo esse movimento da COP agora, desde lá do Acordo de Paris no passado. Então, agora é o momento de realmente tornar esses instrumentos mais robustos, isso mais claro, para conseguir, inclusive, acessar essas oportunidades. Então, pagamento por serviços ambientais, que é algo que a gente começa a ver sair do papel no país e algo que está à disposição aí de todos os produtores, todo mundo tem lá suas reservas legais preservadas, APP, então a gente já tem muita coisa, só falta realmente entender o que é aplicável e fazer uso disso. Para entender isso, qual que é o ponto? Porque a tecnologia de fiscalização está chegando no campo, mas às vezes lá no campo o pessoal ainda não está conseguindo entregar toda a documentação necessária para mostrar que está fazendo o serviço dele certinho. Como que isso está funcionando e quais os impactos que talvez a não entrega dessa documentação e dessa comprovação tem para o nosso trabalho, já que o Brasil é um país que exporta muita coisa. Bom, é exatamente isso. A gente tem visto, inclusive com a pandemia, né, o incremento do uso da tecnologia pelos órgãos ambientais. Então, cresceu o número de autuações por meio de imagens de satélite, né, de sensoriamento remoto de propriedades. Então, o órgão ambiental já vem fazendo uso disso. Está faltando os produtores rurais também lançar mão dessas tecnologias para conhecimento do negócio, para organização dos dados e para padronização também do negócio. Então, como fazer frente a isso? Primeiro é esse movimento de realmente entender o que é aplicável, pensar no plano de negócio. Então, qual é a expectativa? É exportar carne? O que eu quero fazer? Eu quero ganhar dinheiro com a minha área de mata nativa que eu tenho na propriedade. Então, realmente pensar em termos de desenvolvimento de negócio, que é compreender a legislação e aí começar a acessar essas oportunidades.
E quando eu falo em oportunidades, não é só ganhar negócio, ganhar dinheiro com isso, mas também acessar crédito de uma forma mais rápida, acessar crédito com taxas de juro menores, quando não for possível acessar dinheiro público via Plano Safra, fazer uma emissão de CRA, uma emissão de CPR verde. Então, são muitos instrumentos econômicos que estão à disposição do agro e com uma organização mínima das informações e dos controles é possível acessar de uma forma muito benéfica para os produtores rurais. Rebeca, eu vou agradecer a sua participação, mas eu lembro para o pessoal que está em casa que tem mais informações disponíveis no portal sba1.com, justamente para você compreender um pouco mais sobre esse assunto focado aí na agricultura do futuro para o Brasil. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Obrigado, Vinícius. Bom, você está acompanhando a edição especial aqui do Bom Dia Produtor, trazendo para você algumas matérias que foram destaques ao longo deste ano de 2021. E eu vou para um rápido intervalo comercial, logo depois no próximo bloco você confere um experimento desenvolvido pela Embrapa no Mato Grosso que comprovou que o conforto térmico da integração lavoura, pecuária e florestas e a disponibilidade de pastagem de melhor qualidade são determinantes para a melhora de indicadores de precocidade sexual de novilhas Nelore. Daqui a pouco você tem todos os detalhes. Estamos de volta. A repórter Kylie Rodrigues preparou uma matéria que traz informações importantes sobre as estratégias de alimentação para equinos, para dar mais orientação aos criadores. Por exemplo, o período atual é de armazenar alimento, já prevendo a reserva de alimentos para o período de seca do ano que vem. Por conta da seca, 2021 foi um ano que faltou alimento para bovinos e equinos. Os custos de produção foram lá em cima. Pensando nisso, que os produtores da equinocultura precisam se preparar e armazenar alimento. Armazenar tanto capim, né, quanto uma silagem, fazer um armazenamento, pensando em feno, né, e a silagem, que é tão preocupante aí para cavalo, que é um mito aí, a gente tem que usar esses artifícios, né. Então agora é o momento da gente fazer uma capineira, da gente preparar a fenação, né? Por que eu digo da silagem? A gente está num período de muita chuva e o feno dificulta muito, né? A preparação, porque tem que deixar secar e tal. Então a gente faz a silagem tanto, né, da grama quanto da capineira para armazenar e baixar os custos de produção na seca. O cavalo é um animal herbívoro e o capim é o alimento mais em conta. O médico veterinário explica que quando apenas a forragem não é suficiente na dieta, a utilização da ração pode ser útil. Pensando agora nos altos custos e tudo, a gente tem que pensar na ração como um suplemento, né? Então o que o meu animal está fazendo? Ele está num trabalho de fazenda, ele está no esporte? Então em cima disso a gente vai adaptar essa dieta para que ele tenha os nutrientes necessários para realizar seu trabalho. É necessário ter cuidado com a ração fornecida para os equinos. O excesso pode provocar danos à saúde dos animais, principalmente incidência de lesões locomotoras. A equinocultura é dividida em duas categorias: aras, criação elitizada, e fazenda, que segue a linha de animais para a lida diária no campo. Um potro com excesso de energia, excesso de proteína, ele é muito mais maléfico do que benéfico para ele. Então isso a gente faz para a gente, né, para os nossos olhos, e está prejudicando muito a criação. Isso a gente vê nas pistas, né? Animais se machucando cada vez mais cedo, com vida muito curta de esporte, né? Animais de trabalho, de criação de fazenda, a gente não vê acontecer tanto por conta do investimento ser menor. Mas nós temos que tomar muito cuidado na criação de elite com esse excesso de suplementação. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, você vai conhecer agora o trabalho da Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, que estimula a coleta de sementes nativas da região do Sul para a criação de um banco de sementes, que serão transformadas em mudas e doadas gratuitamente para a população. A ação conta com a participação de estudantes, professores e da comunidade. Desenvolvida há quase 30 anos pela Associação de Fumicultores do Brasil, o projeto Verde é Vida realiza em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, 64 municípios e 194 escolas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a coleta de sementes de árvores nativas da região sul do Brasil. O trabalho da Bolsa de Sementes se resume na seguinte atividade. As escolas coletam sementes de árvores nativas da Mata Atlântica e do bioma Pampa,
e enviam para nós. Essas sementes são encaminhadas para a Universidade Federal de Santa Maria, onde lá é feito um beneficiamento e o armazenamento em uma câmara fria. Posteriormente, a FUBRA, então, doa essas sementes para viveiros que queiram produzir mudas a partir das sementes coletadas pelas escolas parceiras do Projeto Verde é Vida. O Verde é Vida atua em prol da consciência ambiental de estudantes, professores e da comunidade, através de atividades socioeducativas. Foram coletadas mais de 26 mil quilos de sementes e distribuídas de forma gratuita mais de 4 milhões de mudas de árvores nativas. Para mim, o projeto Bolsa de Sementes é importante pelo fato de ser algo que envolva a família e a escola. Além do mais, eu estou preservando o meu futuro e cuidando do meio ambiente. Acredito que com o projeto eu pude adquirir novos conhecimentos e novas experiências. Sendo assim, eu pude ter uma formação melhor dentro da escola. Mesmo com o período de pandemia, onde as aulas estão sendo realizadas no formato virtual, estudantes, professores e a comunidade continuam coletando as sementes. Em 2020, foram recebidos mais de 428 quilos de sementes nativas. A professora Delani, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Felipe Becker, falou sobre os procedimentos após a coleta. A gente tem uma sala onde a gente faz a limpeza dessas sementes, depois a gente coloca para secar, aí a gente empacota, faz a pesagem, né? Eles trabalham toda essa parte para que a criança possa ter esse amor pelo meio ambiente. De acordo com ela, a instituição já conseguiu ganhar mais de R$55 mil em premiações. Cada semente equivale a uma pontuação. Os estudantes que mais coletarem recebem prêmios, que podem ser entre viagem, vale compras de R$1.000, R$500 e R$250. A FUBRA que dá essa premiação para a gente, né? E aí a gente compra coisas para a escola e até mesmo prêmios que a gente dá para os alunos, né? Então é um envolvimento bem interessante porque eles recebem essa premiação. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Douglas Ferreira. O Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina está com um projeto de repovoamento de peixes nativos na bacia do rio Paranapanema. As espécies piloto escolhidas pelos pesquisadores foram o dourado e o lambari. E o repórter Mauro Andrade esteve lá, acompanhou todos os detalhes. Acompanhei. Nós estamos na Universidade Estadual de Londrina e vamos conversar com o professor Mário Orsi. Ele tem um projeto de repovoamento dos rios com espécies nativas. Professor Mário, conta um pouquinho para nós a história e a importância desse repovoamento com espécies nativas na bacia do Paranapanema. A questão é, todo o repovoamento feito hoje no Brasil, e isso é um dado que não é meu, é um dado de diversos pesquisadores que vêm levantando isso, são repovoamentos com eficácia baixíssima, muito baixa. Então, nos foi feito um convite para desenvolver um projeto inovador com uma soltura, com um cunho e um objetivo central dela de conservação e que ela fosse e pudesse trazer um protocolo novo com alta eficácia. Então, é dessa forma que surgiu esse projeto em que nós fizemos diversos ajustes e tudo baseado na ciência e em ecologia. Então a gente sempre traz a ideia desse projeto como fazer a soltura, que espécie utilizar e realmente aonde se soltar no local ideal, que é o que os grandes projetos, as grandes solturas não fazem. É de fundamental importância as características do peixe a ser solto. Por meio de seleção genética, identifica-se o peixe com as características mais próximas ao peixe selvagem, aumentando dessa forma a probabilidade de sobrevivência no ambiente. O primeiro de todos é a questão genética. Então, a gente procura ter um monitoramento genético em que a gente tenha um peixe que vá ser solto o mais próximo possível da sua característica selvagem. Isso geneticamente falando. Então é quase como se a gente soltasse indivíduos do próprio rio nesse local. E a grande maioria dos projetos não leva em conta, leva
características zootécnicas de produção. E isso é muito prejudicial, muito ruim e traz uma ineficácia muito grande para as solturas. Após estudos de populações e a diversidade de peixes no rio Paranapanema, foi escolhido o dourado e o lambari como as espécies pilotos para o repovoamento. Para o Baixo Paranapanema, é uma escolha que foi feita baseado no ecossistema do Baixo Paranapanema. Nós chegamos à conclusão que o dourado e o tambiú de rabo amarelo, que é um lambari, pudessem ser espécies piloto para essa nova soltura, vamos dizer assim, né? Onde o dourado seria de extrema importância, que ele agiria como um grande predador, ou seja, um efeito de cima para baixo, e o lambari de baixo para cima. Então seriam peixes moduladores do sistema. Outro aspecto importante é a escolha do local para a soltura dos peixes. Então, esse local ele é buscado com georreferenciamento, onde a gente utiliza diversas ferramentas para ver a melhor qualidade do ambiente. Então, quanto mais preservado esse ambiente, quanto mais conservado esse ambiente, por exemplo, tributários do Paranapanema, ou o próprio trecho do Paranapanema que seja ideal, é onde nós vamos fazer a soltura, levando em consideração a biologia do dourado e a biologia do lambari. E eles não são soltos no mesmo lugar, né? Então são características diferenciadas. Então esse local é escolhido a partir desse tipo de base de dados. Já temos resultados práticos acontecendo, inclusive com melhoria na comunidade de peixes, onde está sendo feito essa soltura. E para esclarecer, essa soltura ela é feita numa área só do Baixo Paranapanema e comparado a uma outra área que é feita a soltura tradicional. Testemunha. Né? Então, o nosso teste comparado com um modelo tradicional. E aí, a gente, comparando esses dois, nós já temos melhorias na área que a gente está fazendo o teste. Ok, professor Mário, obrigado pelas informações, sucesso aí nesse projeto importante, né? É um projeto importante na área de conservação, de sustentabilidade, enfim, ações que tornam a qualidade dos rios, não só do Paraná, mas do Brasil, melhores. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, e um experimento desenvolvido pela Embrapa no Mato Grosso comprova que o conforto térmico da integração lavoura, pecuária e florestas e a disponibilidade de pastagens de melhor qualidade são determinantes para a melhora de indicadores de precocidade sexual de novilhas Nelore. O Valdir Pacheco tem as informações. Mesmo nesse período de pandemia, as pesquisas no sítio tecnológico da Embrapa AgroSilvio Pastoril em Sinop, no norte de Mato Grosso, não param. A conclusão de uma pesquisa realizada pela entidade está sendo divulgada com exclusividade aqui no Canal do Boi e traz contribuições importantes para os pecuaristas que trabalham com o sistema de cria. Esse experimento foi coordenado pelo pesquisador da entidade, Dr. Luciano Lopes. O lavoura-pecuária, por exemplo, seria interessante no pós-desmama. Então, esse animal já entraria na lavoura-pecuária, que me traz um ganho de peso maior. Esse animal atingindo um peso mínimo para ser coberto, já imediatamente antes da fase de cria, aliás, de reprodução mesmo, né, que esse animal será coberto, será inseminado, pelo que os resultados que a gente tem, o pecuária-floresta é mais interessante. Porque assim como o GF1, que é o fator que a gente avaliou, ele foi alterado, a gente, com base na literatura mesmo, a gente sabe que outros hormônios que são importantes também são influenciados pela essa variação climática. Hormônios super importantes para o desenvolvimento folicular, para a ovulação, também estão sujeitos a esse estresse calórico aí por esses animais, mesmo no Nelore. Isso é importante falar, que é um animal adaptado, mas mesmo nos animais que a gente teve como base aqui, que é o animal Nelore, eles tiveram respostas diferentes com relação a isso. No ganho de peso, no acúmulo de gordura, na dosagem de GF1 e depois nos produtos, né, no peso ao nascimento dessa bezerrada. Outro levantamento feito na pesquisa foi o peso dos bezerros no nascimento. De acordo com os dados coletados, os bezerros nascidos das novilhas do sistema silvipastoris e da integração lavoura-pecuária tiveram peso médio sem diferença estatística, entre 34,5 e 35,8 quilogramas. Já os bezerros das vacas que ficaram na pastagem em sistemas exclusivos
nasceram menores, com peso médio de 25,4 quilogramas, ou seja, uma média de 10 quilogramas de diferença. Os sistemas de ILP, Integração Lavoura-Pecuária, e ILPF, Integração Lavoura-Pecuária e Floresta, podem acelerar a precocidade sexual de novilhas Nelore. Eram 4 sistemas que a gente conseguiu avaliar nesse momento. Então, o pecuária solteira, o pecuária floresta em duas configurações diferentes, 2 níveis de sombreamento, e o lavoura-pecuária. Então, em cada um desses sistemas a gente tinha 12 animais. Então, 48 no total e 160 animais à disposição para a gente poder trabalhar. Então, esses outros animais eram simplesmente reguladoras para regular a pastagem mesmo. Então, a gente avaliou alguns indicadores de precocidade sexual. Basicamente, a gente tinha a avaliação hormonal do IGF-1, que é um indicador de precocidade, o acúmulo de gordura na P8, o ganho de peso em si, e depois os produtos aí a gente teve o peso ao nascimento também. Foi um experimento de longa duração e só foi possível com parcerias importantes para o sucesso desses estudos. A gente teve 4 produtores aqui vinculados à Crinorte, então ajuda bastante, entre eles o João do Fricobon, que também ajudou no processo de transporte desses animais para cá. Enfim, tem uma liderança dentro desse grupo também. Mas todos têm a mesma importância com relação a isso, cada um forneceu basicamente o mesmo número de animais. Nós fomos prontamente atendidos para poder vincular, rodar o experimento. E a Crimatic financia todo esse processo, então as compras aí desses consumíveis a Crinorte faz, a contratação dos funcionários da Crinorte faz, mas a Crimatic entra com a parte financeira. Além desses parceiros vinculados mais à parte pecuária, né, assim, com relação à parte financeira também, a gente teve um apoio muito grande aqui também da UFMT. Historicamente a gente tem feito trabalhos em comum, né, em conjunto com alguns professores de lá. E nesse momento especificamente a gente trabalhou com o professor Paulo Moreira, que nos ajudou bastante também nessas avaliações, principalmente da parte desse acúmulo de gordura no P8. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E a Casale, empresa parceira aqui do Canal do Boi, conquistou pela 13ª vez o troféu Touro de Ouro, como a marca mais lembrada quando o assunto é implemento agrícola. Nós vamos saber mais informações agora acompanhando uma entrevista que foi exibida por Jorge Zaidan no programa Mais Pecuária. Pelo 13º ano consecutivo, a Casale Equipamentos para Pecuária foi escolhida como a marca mais lembrada na categoria Vagão Misturador de Ração, categoria que está na premiação o troféu Touro de Ouro, conferido pela revista A Granja. São agraciadas pelos leitores e seguidores da publicação nas redes sociais as 35 marcas mais lembradas do agronegócio. Para falar desse assunto, nós conversamos com um dos diretores da Casale, o Mário Casale Neto, que está em São Carlos, onde a indústria está instalada. Mário, muito boa noite, obrigado pela sua entrevista, parabéns a todos vocês, né? Vocês são uma equipe forte, coesa, marcam gols juntos, né? Por que a Casale tem sido tão bem lembrada? Legal, Zaidan, boa noite, obrigado pela oportunidade, a gente está muito feliz com mais essa conquista, 13º ano de prêmio, né, aqui na Casale do Touro de Ouro. Todos os prêmios que tiveram de misturador de ração no Brasil, que é o nosso principal produto, todos eles a gente venceu, né, graças aos nossos clientes, né, que muito nos honram com os seus votos, graças à nossa equipe, né, que trabalha muito para atender muito bem os nossos clientes e continuar transformando a pecuária brasileira. Mário, quais são os diferenciais dos equipamentos que começaram a ser fabricados lá atrás, né? Já há mais de quase 50 anos, já estão. Você podia atualizar o tempo aí para nós, por favor? Começaram a ser projetados e produzidos. Seu pai fez parte disso, o Celso Casale. Quais são os diferenciais dos equipamentos? Legal, trazendo um pouquinho desse histórico que você pediu, Zaidan. A Casale, ela está no mercado desde 1964, ela fez 57 anos esse ano
desde o início trabalhando com pecuária, né? Os primeiros produtos para pecuária foram as roçadeiras, aquelas roçadeiras simples, né, que a gente fazia. A partir de 84, a gente começou a trabalhar com um misturador de ração, né? O meu pai entrou na empresa em 79, logo em seguida ele ficou sozinho, ele e minha mãe, né? E depois, em 84, a gente começou a trabalhar com misturador de ração a convite da Embrapa e passou a desenvolver muito forte os produtos para pecuária intensiva. A partir de então, a gente foi desenvolvendo novas linhas de misturadores, conforme a demanda de cada cliente, a gente foi desenvolvendo. Então, máquinas verticais, aquelas com a rosca que parece um liquidificador, assim, né, para você colocar fardo de feno. Hoje em dia, a gente já desenvolveu essas máquinas para trabalhar muito bem também com fibras curtas, né? Máquinas de rotor, com a parceria que a gente fez com a empresa americana Rotomix no ano de 2000, que a gente fez uma troca de tecnologia, a gente passou a trazer essa tecnologia também de rotor para o Brasil. As máquinas de 3 roscas foram as primeiras, né? A Total Mix, desde 84 que a gente fabrica. Então, ano após ano, a gente foi aprimorando esses produtos, incorporando novos, como os distribuidores de esterco, né, para aproveitamento desse subproduto importante aí na produção, as colhedoras de forragem, os distribuidores de ração também, para quando você não precisa misturar e vai levar para o pasto, né, que tem os produtos para semi-confinamento, para suplementação a pasto. Então, a gente foi aprimorando cada vez mais esses produtos e por a gente ser uma empresa especialista, a gente consegue entregar o produto que o cliente precisa para cada atuação, né? Para cada tipo de atuação, cada mistura que ele precisa. E a gente tem um time de especialistas aí no mercado para ajudar o cliente a selecionar melhor esse produto e depois a utilizar o produto, porque não basta ele ter a melhor máquina, ele tem que também ter assessoria nossa, ele tem que ter a nossa equipe técnica ajudando ele a obter a melhor qualidade de mistura para que no final o animal seja engordado com o menor tempo possível. Isso vai trazer resultado financeiro e também sustentabilidade, né? Hoje está se falando muito na questão do metano, a gente ajuda também muito nessa questão, reduzindo o ciclo da produção do animal, a gente está reduzindo a produção de metano também no meio ambiente. Mário, a gente mostra quase que diariamente aqui na nossa programação vários equipamentos, né? Misturadores, distribuidores de ração, enfim, são vários equipamentos da Casale que são exibidos aqui na nossa programação, vocês como parceiros nossos. Qual é hoje a coqueluche? Qual equipamento é a coqueluche da Casale? Olha, o misturador de ração, sem dúvidas, é o nosso carro-chefe, né? E aí nós temos diversos misturadores para cada tipo de necessidade do cliente. Então, eu tenho a Rotormix, que para a pecuária intensiva, hoje é um produto que a gente vende mais, porque na pecuária de corte, principalmente, porque é onde a gente tem a fibra fina, né? E com a fibra fina, você não precisa repicar esse alimento, então você pode trabalhar com uma mistura rápida e sem necessidade de repicar. Então, a Rotormix, ela é muito boa para isso, porque ela não precisa repicar, então em 2 ou 3 minutos ela já faz a mistura toda. Então, você gasta muito pouca potência também, né? Um baixo consumo de combustível, né? Principalmente a nossa máquina, né, de rotor, ela tem esse eixo de rotor misturador, né? Esse rotor tombador, ele é o Rotoflex Eco, que ele tem uma série de diferenciais que conseguem ter uma economia importante, né, de gasto de combustível do trator ou do caminhão. Então, esse é um produto que, para o corte, ele tem uma demanda muito grande, mas dependendo da aplicação, nós temos também as Total Mix, que é a de 3 roscas, nós temos as verticais, inclusive verticais de 2 roscas, né? Que também hoje trabalham com a fibra curta. E são muito versáteis, porque você pode trabalhar com uma fibra curta, uma média e uma longa. Você pode colocar um fardo de feno dentro dela e que ela vai fazer um esplêndido trabalho, né? Ela demora um pouco mais para misturar do que uma de rotor, por exemplo, mas ela é muito mais flexível. Você vai poder trabalhar com feno, por exemplo. Então, para cada cliente, a gente precisa identificar as suas demandas atuais e futuras, né? Já pensando que uma máquina aí vai durar muitos anos. Mário, 2022 chegando, né? Tá por aí já. Quais são os planos da Casale? Bom, a Casale vai continuar inovando muito. A gente vai ter um lançamento muito interessante na AgriShow. A gente convida, já aproveita
a convidar todos, com certeza teremos a AgriShow, né? Finalmente, tenho convicção de que essa pandemia vai permitir, né, que a gente tenha, e vai ser muito bom, vai ser uma alegria estar de volta com os nossos clientes, né, estarmos próximos, né, estamos com muitas saudades disso. Vamos lançar uma máquina formidável, assim, que vai realmente revolucionar aí o conceito que o pessoal tem de misturador. Já convido a todos a ir lá na AgriShow para conhecer. O ano vai ser muito bom, com certeza. Tem muito crescimento, né? O pecuarista segue firme investindo, segue otimista, tanto no corte quanto no leite, né? A gente prevê um ano excelente para toda a cadeia e de muitos resultados. Se Deus quiser, né, Mário, que seja assim em 2022. Bom, tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. Lembra você que você está acompanhando uma edição especial aqui do Bom Dia Produtor, trazendo matérias que foram destaques nesse ano de 2021. E logo depois, no próximo bloco, você vai ver que a Embrapa busca parceiros para finalizar uma tecnologia de produção de bacon ovino, que passou por testes e foi aprovado por avaliadores. Daqui a pouco te trago todos os detalhes. A obtenção de insumos é um problema que tem feito parte da rotina dos produtores e essa dificuldade deve continuar pelos próximos meses. Quem traz mais detalhes é o jornalista Walter Puga Júnior, que conversou com o presidente da Cooperativa Industrial de Insumos Olambra, o Marco Eltink. Confira aí a entrevista. E a agricultura brasileira vive e viverá no próximo ano dificuldades para a obtenção de insumos, seja por conta de preços mais altos, seja por recebimento, dificuldade para receber os produtos que são adquiridos, né? Problemas de logística. Bom, eu tenho aqui comigo o presidente da Cooperativa Agropecuária de Insumos Olambra, o Marcos Eltink, que vive o dia a dia dessa dificuldade com insumos. Os preços dispararam, devem continuar altos daqui para frente? A gente tem conversado com os nossos fornecedores e tudo, e não há previsão de baixa. O pessoal ainda até comenta que pode até subir mais ainda, mas ninguém sabe, ninguém tem a bolinha de cristal para estar falando quando vai subir ou como vai subir. Como contornar uma situação como essa? Além dos preços em alta, dificuldade de logística para obtenção de produto. É uma situação sem saída? Não, a gente tem algumas alternativas, né? A gente tem procurado produtos alternativos, a gente tem procurado opções alternativas para fornecer para os nossos associados, mas a programação é essencial, a antecipação, né, de programação de compra, esse tipo de coisa é essencial para a gente poder tentar livrar isso. Encarecimento? Dificuldade com transporte, com logística. Quando olhamos para a produção de insumos, obtenção de insumos e a necessidade que o agricultor brasileiro tem de insumos, é uma situação que vai permanecer daqui para frente? É uma dificuldade que vai durar muito tempo ou é passageiro? A gente também tem pesquisado e conversado com os nossos fornecedores, nossos parceiros, e a gente não enxerga o primeiro semestre melhorar muito isso. A China com problemas de energia, né, a Rússia com outros problemas de fornecimento, né, fechando as fronteiras aí, não querendo exportar mais, então a gente vê esse primeiro semestre ainda complicado. Para o produtor brasileiro, vamos produzir menos diante dessa dificuldade para obter insumos ou conseguiremos manter a produção? Eu acredito que nós temos que procurar alternativas para a gente driblar e continuar mantendo a produção. Eu acho que está muita especulação, muito murmúrio no mercado, mas eu acredito que dá para a gente contornar. Essa situação dura quanto tempo? Qual é a sua visão como presidente de uma cooperativa de insumos? A gente não vê normalizar isso antes do primeiro semestre aqui de 2022. Vamos ter dificuldade, uma hora de um insumo, outra hora de outro insumo, mas normalizar a gente não vê nesse primeiro semestre. A gente espera, né, conversa a respeito para estar normalizando a partir do segundo semestre. Bom, você ouviu o Marcos Eltink, acompanha o dia a dia aí do custo dos insumos, dificuldade de obtenção de insumos para a produção e a perspectiva pelos próximos meses, pelo menos, não é muito fácil, né? Será um desafio.
O que o produtor pode fazer para minorar? Procurar alternativas, reduz produção, trabalha com a terra que tem. Como fazer? Acho que você já mensurou 3 fatores. Eu acho que nós temos que equalizar tudo, fazer conta e ver o que é mais viável para cada um. Tem uns pode ser que é reduzir área, tem outros que é simplesmente reduzir a adubação ou o que seja, né, o manejo, mas nós vamos ter que minorar nossos custos aí. Bom, preocupação continua com os custos. Obrigado, agradeço a entrevista do Marcos Elfink, da Olambra Insumos, Walter Puga Júnior de Campinas para o SBA. E a Embrapa busca parceiros para finalizar uma tecnologia de produção de bacon ovino. O bacon passou por testes de avaliadores e foi aprovado. Você vai ver agora na reportagem da Kylie Rodrigues. O bacon ovino é um derivado cárneo, curado e defumado, feito a partir de um corte específico da barriga de ovinos mais velhos. Para a empresa que for estabelecida a parceria, será feita a transferência de todo o know-how desenvolvido até aqui, além da vantagem de adaptarmos para a realidade da empresa quanto à capacidade produtiva, incluindo as etapas de validação industrial e comercial. Os 2 tipos de bacon ovino desenvolvidos na Embrapa Pecuária Sul passaram por testes de aceitabilidade com consumidores e receberam notas acima de 7, que demonstra que o produto foi aceito pelos avaliadores. Foi realizado um estudo de mercado atribuindo um valor de 50% a mais em relação ao valor do bacon suíno, que é o que temos como referência, e os consumidores avaliaram as fotos dos bacons ovinos produzidos experimentalmente, sendo que 74% dos entrevistados responderam que estariam dispostos a comprar este produto. Em outra análise sensorial, conduzida com consumidores não treinados, a pontuação foi diferente. E que provaram o bacon ovino para uma escala de aceitação de 1 a 9, obtivemos uma pontuação de 8,2. Esses estudos demonstram que o bacon ovino possui boa aceitação e intenção de compra pelos consumidores. O projeto tem como um dos objetivos o fortalecimento da cadeia da carne ovina, a partir da promoção de novas alternativas de produtos à indústria, comércio e consumidores finais, além de proporcionar mais uma alternativa de mercado aos ovinocultores. Bom, a TritoCap, que você acompanha aqui na nossa programação, já conhece, é um implemento capaz de realizar a limpeza de áreas agrícolas e pastagem com rapidez, eficiência e, o mais importante de tudo, dentro do conceito de sustentabilidade, transformando todo o resíduo sólido em nutrientes para o solo. Você vai conhecer agora a fábrica da TritoCap, que fica em Sertãozinho, no interior paulista. O repórter José Cunha esteve por lá. Tecnologia e inovação. Essas 2 palavrinhas básicas descrevem exatamente o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Em Sertãozinho, interior paulista, pertinho de Ribeirão Preto, está localizada a Petrotec, indústria presente no mercado há mais de 25 anos e que saiu na frente lançando ao mercado um novo implemento agrícola, que vem de encontro às necessidades de qualquer produtor rural do país. Eu estou falando do TritoCap, uma máquina totalmente robusta que promove a limpeza de áreas rurais e urbanas com sustentabilidade. E para garantir tudo que eu estou falando, você vai conhecer agora o processo de fabricação do TritoCap. Vem comigo! Agora eu estou aqui com o Wellington, que é o gerente da fábrica, e depois que a chapa chega aqui na linha de corte, esse é o primeiro passo na fabricação do TritoCap. E daí em diante, como é que funciona, Wellington? Sim, aqui é onde se inicia todo o processo de corte da máquina de acordo com o planejamento inicial lá dentro dos lotes. É uma máquina computadorizada, toda CNC, e a programação dela já é de acordo com as medidas das peças, tudo em escala maior, para cortar já certinho para ir para o próximo passo, que é a montagem mecânica. Na montagem mecânica é feita em cima de gabaritos, para manter todas as máquinas no mesmo padrão de medidas. Após a montagem mecânica para o setor de soldas, o setor de soldas é seguido de acordo com os desenhos, o processo de solda, todas as medidas corretas dentro de normas de solda para não perder a têmpera do material. Até aí está montado o chassi do TritoCap, então? Sim, até esse momento se monta o chassi e dali já parte para outras partes, que é acabamento, pintura.
E é dessa forma que os trituradores vão ganhando corpo, fabricados a partir de chapas de aço com a certificação Miner Strength e facas de corte em aço Ardox. O TrituCap é um dos equipamentos mais fortes e resistentes do mercado, o que garante maior confiabilidade na execução do trabalho pesado. Agora nós estamos aqui numa outra parte da indústria, onde já é feito o processo de montagem do equipamento. Wellington, passou toda aquela parte de montagem do chassi, da solda, chassi pronto, e daí? Vem para cá e a parte de montagem é onde finaliza o produto? Sim, aqui é o setor de montagem mecânica, depois de toda a montagem que mostramos agora há pouco. Aqui é a junção de todas as peças acabadas, onde junta o chassi com o rotor, rolamentos, eixos, que faz toda a transmissão, rotor balanceado, tem todo um processo de qualidade rígido em cima disso. Finaliza toda a montagem aqui, após isso é só o teste final para garantir a qualidade e é onde termina o processo. O produto está pronto para ir para o mercado daí? Pronto para venda após todo esse processo. Um processo minucioso, mas de qualidade comprovada. Um implemento que praticamente não requer manutenção, provocando uma excelente relação custo-benefício. Disponível em mais de 10 modelos para cada tipo de serviço. Depois de todo o processo de fabricação que nós mostramos para você lá na indústria, o produto vem aqui para o estoque, onde já está pronto para ir para o mercado. Laír, aqui vocês têm disponível de todas as linhas do TrituCap a pronta entrega, né? Perfeitamente, né? A linha leve, a linha intermediária, né? Com a linha I, a linha F, a linha R. Temos a linha pesada, que é a linha P e a linha PF. A partir do momento que o triturador é vendido, nós já acionamos a produção, onde é reposto esse triturador no nosso estoque para não ficar baixo. Importante ressaltar que antes do equipamento vir para cá, após a montagem, ele é passado por um teste. Todos os nossos equipamentos são testados, um trator, né? Para ver a funcionalidade dele, se está tudo ok, se está com vibração, se está 100% para entregar ao nosso cliente. Tá certo, Laís. Obrigado. Olha só, então nós mostramos para você aí como é que é feito o processo de produção do TrituCap, esse triturador que vem revolucionando o mercado de implementos agrícolas do Brasil. Você sabia que dá para criar peixes e plantas em um mesmo sistema de produção? Pois é, essa é uma técnica chamada de aquaponia. E você vai saber mais sobre o sistema na reportagem do Gustavo D'Angelo. A aquaponia é um sistema inovador que trabalha com 2 tipos de produtos simultâneos, peixes e hortaliças, podendo ser implantado desde pequenos, médios e grandes sistemas de cultivo de produção. A palavra aquaponia vem da combinação entre aquicultura, produção de organismos aquáticos, e hidroponia, que é a produção de plantas sem uso de solo. Nesse consórcio, os dois se beneficiam, porque o peixe, né, que é o mais comum da gente criar na piscicultura, né, qualquer tipo de peixe, ele excreta amônia, tanto pela guelra como pela urina. E a amônia é extremamente tóxica para o peixe. Só que a amônia, transformada em alimento, ela pode nutrir as plantas que estão no sistema de tubo. Então, existem bactérias chamadas de nitrificantes, onde elas transformam a amônia em nitrito, logo em seguida em nitrato, e o nitrato sim é absorvido pelas hortaliças. Então, nós podemos utilizar todo tipo de hortaliça, tomate, jiló, berinjela, morango é espetacular, aqueles que não têm raízes, né? O instrutor do Senar explica que a água circula por todo o sistema, proporcionando o desenvolvimento de ambas as culturas simultaneamente de modo sustentável. Assim, o produtor que se utiliza da aquaponia produz hortaliças ao mesmo tempo em que cria peixes, o que também representa redução de custos. O primeiro benefício maior deles é a economia de água. Nós temos aí 95% de economia de água, aonde só 5% evapora ao dia, e por ser um sistema orgânico, onde os peixes, esse dejeto é prejudicial a ele, eu preciso tirar do sistema, a planta absorve e devolve a água limpa para o peixe. Cada 1 quilo de ração que eu coloco para o meu peixe, eu consigo tocar 250 pés de folhas ou 125 pés
de outras plantas. Por exemplo, a alface é um cultivo de 21 dias a partir da mudinha. Então, além dele ser muito rápido, e ele é orgânico, sem uso de agrotóxico. O nosso módulo Senar padrão é para 192 furos. Então, eu consigo, para cada bancada, 192 pés e mais 15 quilos de peixe. Então, um sistema que usa pouca água e compacto. Então, você tem um alimento de qualidade, pode ser vendido como sem agrotóxico, zero de agrotóxico, então, e é mais barato. E uma rentabilidade média, aí, se a gente for trabalhar com alface, por exemplo, em 8 meses o sistema está pago. E a partir daí, então, como ele é numa estufa, ele não tem o ataque de insetos e é controlada a chuva também. A água vai pelos canos, então eu não tenho pragas e eu não tenho doenças. Então mantenho minha estufa fechada, com o reuso da água, que é o mais interessante, e o peixe se beneficia então com essa água limpa que ele precisa, sem essa amônia tóxica no sistema. E o peixe fornece todos os adubos, todos os nutrientes, micro e macronutrientes que a planta precisa para desenvolver bem. Vista por muitos como uma técnica alternativa para cultivo de plantas e criação de peixes, a aquaponia ganhou muitos adeptos nos últimos anos, seja para produzir alimentos para consumo próprio ou para comercialização. Apesar de ser uma prática antiga, ainda é pouco difundida em grande escala. Por isso tem muito a crescer e oferece forte potencial de expansão. Pela falta de água, os espaços reduzidos e um produto orgânico de qualidade, o pessoal tem aderido bastante. Esse ano nós tivemos assim, eu tive que dispensar alguns cursos que eu não tinha espaço na agenda física para poder fazer. Dado o interesse que vem crescendo aí, quase 50% ao ano a procura pelos produtores rurais. Então isso é muito interessante e até para o consumidor que vai ter um produto aí de qualidade. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, há muito tempo o Brasil se destaca no agronegócio por técnicas sustentáveis, adotando medidas como o plantio direto e também a integração lavoura, pecuária e floresta. Mas, claro, o caminho ainda é longo. O repórter Vinícius Souza aproveitou a semana da COP26, que foi o maior evento climático do mundo, aí, organizado pela ONU, e bateu um papo com o Vicente Biccioni, da base Brasil Agro Society Environment, sobre este assunto. Confira aí. Olá para você que nos acompanha, sejam bem-vindos ao canal do Boi. Nosso assunto de hoje é sustentabilidade. Para a gente falar sobre isso, eu vou conversar com o Vicente. A gente aproveita, inclusive, esse momento que a COP26 ainda está sendo realizada. Vicente, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Começo te perguntando aí qual é a relevância da sustentabilidade dentro do agronegócio. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, conversando um pouco. E o agronegócio sempre foi um grande buscador de vencer desafios. E sustentabilidade, se a gente pegar um conceito mais amplo, nada mais é do que a busca pela perenidade do nosso negócio. Então, desde sempre, o agronegócio no Brasil busca vencer os desafios para que o seu negócio busque a continuidade. E a sustentabilidade, no sentido de busca por preservação do meio ambiente, por melhores práticas de proteção do solo, de produtividade, incremento de produção e eficiência, são os pilares fundamentais do agronegócio hoje no Brasil. Já é uma realidade que a gente pode apresentar em eventos como a COP26, por exemplo? Com certeza. A COP26 é um excelente fórum mundial de discussão e que é muito útil e muito proveitoso para o Brasil colocar na mesa o que a gente já faz de melhores práticas. Afinal, o mundo é cada vez mais integrado e é através da troca de informação, da discussão e da conversa que a gente incrementa a produção e evolui todo o agronegócio, né? Nós da base acreditamos muito na conversa, no diálogo, nós promovemos diversos ambientes de conversa para que a gente possa unir produtores e a sociedade na divulgação das melhores práticas do campo e também levar para o campo as expectativas que a sociedade tem. Então a COP26 ela vem justamente nesse sentido, né? E o campo tem práticas que são tão já estabelecidas aqui, principalmente no Brasil, que às vezes a gente não dá o devido valor. Então a gente tem técnicas, por exemplo, como o plantio direto, que muitos países não adotam e que é um grande pilar da sustentabilidade.
práticas como integração da lavoura-pecuária e também a florestas. Então, se a gente trabalhar em conjunto, mundialmente, juntando os esforços com diálogo aberto, com sinceridade, com melhores práticas, a gente tem somente a evoluir em termos de sustentabilidade. E aproveitando esse gancho da evolução, você citou aí coisas muito interessantes, né? A questão do plantio direto, que realmente não é adotado por muitos países. A gente tem a integração lavoura-pecuária-floresta, que também traz um resultado muito importante para nós. Quais as metas, né? Se baseando nisso que nós já temos, quais as metas futuras que o Brasil pode elencar, que o futuro do agronegócio vai trazer para a gente quando o assunto é a sustentabilidade, e o que a gente pode falar da atuação daquilo que nós já temos hoje no país? Eu acredito que a gente tem grandes desafios pela frente. O mundo todo espera um aumento de produção de alimentos. A gente vê e fala constantemente no aumento da população mundial nos próximos anos e aumento do poder de consumo da população mundial ao longo dos anos. E incrementar a produção sem desmatamento é um grande desafio, ou sem danos ambientais, vamos falar assim de forma até mais ampla, né? Buscando a preservação de todos os biomas que a gente tem no Brasil, mantendo a eficiência, né? Porque afinal de contas, quando você trata de sustentabilidade e perenidade do negócio, a rentabilidade ela também deve estar bem embasada, né? E acredito que um grande desafio que a gente vem pela frente também é como certificar e reconhecer todas essas melhores práticas que o Brasil já faz e que passa a adotar, né? Sem falar na própria expansão das melhores práticas dentro do Brasil, né? Replicando para produtores do Brasil inteiro práticas de integração lavoura-pecuária, como a gente mencionou, técnicas de adubação, de proteção das lavouras e pastejos, né? Então, tudo isso faz parte de um trabalho em conjunto de produtores, de sociedade, de mesas de discussão e de conversa, né? Como a gente tem trabalhado junto com a base, junto com outros ambientes de conversa, né? Eu diria também que para o futuro do agronegócio no Brasil, né, a gente passa por grandes questões técnicas de documentação, de certificação, de definição e clareza do que são os biomas, das áreas de proteção, da legislação que a gente é submetido, né? Porque quanto mais transparência, quanto mais clareza a gente tiver nesse nosso trabalho de produção agrícola, nesse nosso desafio, é fundamental para que a gente consiga direcionar os investimentos da forma estratégica mais correta, né? Perfeito, Vicente. Obrigado pela sua participação, viu? Foi um prazer imenso estar com vocês. Um forte abraço a todos. Para você, um abraço e também lembro que tem informações disponíveis no portal sba1.com. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, tem mais um intervalo comercial chegando por aqui. No próximo bloco, você que está pensando no que vai servir para os seus convidados na ceia, o quadro Tá no Ponto vai trazer uma ótima opção. Fica ligado aí porque vale muito a pena. Já estou com água na boca só de pensar. Daqui a pouco a gente está de volta. Bom, final de ano chegando aí, né? As festas já estão aqui. E o mercado da cerveja artesanal tem crescido no Brasil. Com a retomada das atividades e abertura de bares e restaurantes, comerciantes de bebidas apostam no aumento do consumo, também considerando a chegada do verão, agora nesse mês de dezembro, né? A repórter Kylie Rodrigues preparou uma matéria que mostra um pouco deste mercado cervejeiro. O mercado das cervejas artesanais deixou de ser modinha e se consolidou. De acordo com especialistas, tem crescido em ritmo acelerado. Assim como o vinho tem diversidades de uvas, a cerveja artesanal tem uma grande diversidade de estilos que utiliza água, malte e lúpulo, combinando cada alimento com cada sabor de cerveja. Hoje nós temos cervejas que combinam mais com salada, com peixe, com sushi, que são cervejas mais leves, né? E algumas cervejas mais complexas que vão atender aquele mercado de carnes, um mercado de hambúrguer, oportunidades de harmonizar e realçar o paladar daquele alimento. Por aqui é possível encontrar desde as cervejas mais leves às mais complexas, claras e escuras, variando os teores alcoólicos, sabores e aromas.
Tudo isso faz parte de uma receita que está dando certo, como mostra o crescimento da empresa. Quanto a isso também vem a geração de empregos, né? Uma sequência de coisas boas, né, para a economia. Com certeza, essa é uma grande oportunidade, não só para o Campo Grandense, mas para Mato Grosso do Sul. E falando da nossa empresa principalmente, a gente atuava em 3 pessoas, né? Eram os 3 sócios que atuavam diretamente no mercado. Hoje nós estamos empregando aqui já mais de 15 pessoas dentro da nossa estrutura de distribuição, tap room e os outros negócios que a gente atua no mercado de bebidas. Bom, e para finalizar esta reportagem, eu convido o Álvaro, então, para fazer um brinde com essa que é a cerveja low carbo, né? Tchim-tchim, saúde e mais sucesso para vocês, viu? Obrigado. Aprovada. Legal, né? Nesse período agora, Natal, Ano Novo, cai muito bem. Bom, uma pesquisa realizada na região noroeste do Rio Grande do Sul com o sistema florestal tem apresentado bons rendimentos na integração com o gado. A Viviane Lara entrevistou o responsável por conduzir esse trabalho. Buscando atender o conforto dos animais, muitos produtores estão investindo no sistema agrossilvio-pastoril. Quem vai explicar melhor sobre esse sistema é o engenheiro agrônomo Osório Luchesi. Osório, explica pra gente qual o sistema que vocês estão pesquisando aqui na área experimental da Unijuí. Bom, nós temos vários sistemas, mas especificamente aqui nós temos um sistema com Pinus Eliotti, onde é que nós instalamos um sistema florestal e a partir dele começamos a fazer desbastes que chegaram a 80% de desbaste. Então, numa área que tem aí 14 anos de idade, nós conseguimos entrar já há cerca de 7 anos com várias espécies forrageiras. Testamos 12 e hoje temos 4 espécies forrageiras muito promissores trabalhadas aqui dentro, num regime de sombreamento que varia de 80% a 90%, ou seja, no regime de sombreamento florestal. Se nós trabalhássemos na ideia de um sistema agrossilvio-pastoril, nós baixaríamos esse sistema para 40% de sombra, o que daria provavelmente mais produtividade dessas 4 espécies, que são a braquiária, né? Aqui a cultivar plantada foi Marandu e MG5, são 2 variedades que responderam muito bem. A aruana, né? Que é Panicum, a grama missionária gigante, que é a Axonopus, e também Digitária diversinervis, né? Que é uma espécie bem prostrada, né? E que é a que melhor se adaptou a uns sistemas de alto sombreamento. Acima de 90% de sombra Digitária, ela praticamente se instalou completamente. O diferencial é que a Digitária ela tem um baixo potencial produtivo comparado com as outras, né, em termos de biomassa, mas ela é uma situação interessante, principalmente naqueles sistemas florestais, onde eu posso, já nos primeiros desbastes, né, começar a entrar com a Digitária, né? Essa é uma grande vantagem. Outra vantagem é a questão do vazio outonal que vocês conseguiram atender com esse sistema e essas cultivares. Sim, todos esses materiais a gente consegue, com esse nível de sombreamento, a gente conseguiu achatar o pico de produção e espichar ela, aumentando a quantidade de cortes e principalmente avançando, adentrando outono e inverno. Principalmente aquelas geadas mais leves, o sistema conseguiu suportar bem, mesmo sendo uma área de pinos. Nas outras áreas que nós temos, principalmente nas áreas com nativas, com espécies florestais nativas, né, elas respondem melhor e fazem um sombramento melhor, uma proteção melhor para esse período de entrada de inverno. Ou seja, as primeiras geadas não têm um efeito negativo crestando ou queimando as plantas, né? Então você consegue fazer um processo de conservação de pastagem, né, dentro do sistema, não precisando tirar, não precisando fenar. Então ela pode nos dar 1, 2 ou 2 cortes a mais, pelo menos, nessa entrada de outono e inverno. Isso então nesse período de frio e no verão, como é que foi o desempenho? No verão, o que a gente observou é que essas forrageiras elas demoram um pouco mais para saltar, como a gente chama, para brotar, enfim, para se reinstalar, né? Principalmente se o inverno ele é forte, e aqui para nós os invernos normalmente giram de 7 a 12 geadas fortes, né? Aqui na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e aí nós percebemos que nesse período há uma perda de massa, né? E ela vai começar a rebrotar a partir do início de setembro, né? Meados de setembro. Agora nós estamos aí na meados de agosto e se vocês vão ver aqui, todas as forrageiras estão instaladas nessa área de novo, já estão prontas para entrar novamente com um novo sistema de pastejo. E quanto tempo o produtor pode utilizar essa área?
Na verdade, ela está planejada para o corte do eucalipto, do pinus aqui, né? Então nós estamos pensando aqui entre 20 a 24 anos quando vai ser o corte raso, ou seja, o corte final dessa área. Então durante esse período, a partir dos 7 anos, nós começamos a utilizar ela testando essas espécies forrageiras. Ainda é uma área experimental, ainda é uma área de testes, mas a gente pretende, principalmente agora, a partir dos 17 anos, fazer um desbaste muito mais intenso e ajustar a luminosidade para um nível de 40%, 30%, 40%, no máximo 50%, para daí sim fazer essas forrageiras expressarem o seu máximo potencial produtivo à sombra. Ganho de rendimento, né, e também receita para o produtor que for utilizar, né, esse sistema. A ideia aqui é que essa forrageira, então eu posso conseguir produção de forrageira na mesma, com essas espécies até com melhor qualidade e produtividade do que a pleno sol, tá? Mas eu ganho no processo de ingestão animal aqui, os animais, enfim, eles estão com um conforto térmico adequado, eles não estão expostos ao sol. Nós identificamos aqui que durante o ano nós temos basicamente entre 200 e 210 dias por ano em que o animal está sob estresse térmico. Então esse período o animal ele precisa sim de conforto térmico. E esse sistema a céu aberto, fazendo o pastejo direto, né, nós conseguimos fazer com que o animal melhore essa resposta. Fazendo isso, enfim, nós conseguimos então manter a produtividade dessas forragens, que, né, um alto potencial de produção, manter a produção com conforto térmico, ou seja, melhorando clinicamente o animal, enfim, melhorando inclusive a questão das intercorrências de gestação, enfim, nós temos um resultado melhor nisso e a gente consegue, no final, ainda ter a receita da madeira. A gente acredita aqui que em 1 hectare a gente consiga ter um valor bastante significativo, aí depende muito do mercado, né? Mas a gente consegue ganhar um bom volume e um bom valor com essa madeira. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. De Juí, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Os dados do Ministério da Saúde apontam uma queda nesse ano de 2021 no número de casos de leishmaniose no Brasil. Mesmo que os números tenham caído, o cuidado deve ser redobrado, tanto em seres humanos quanto em animais, pois em alguns casos a doença pode levar até a morte. Os detalhes estão na reportagem de Douglas Silvério. A leishmaniose é uma doença infecciosa não contagiosa, ou seja, ela não transmite de um ser para o outro. É causada por o parasita do gênero Leishmania. Acomete cães, gatos e seres humanos. No Brasil, há 2 tipos, a tegumentar, também conhecida como cutânea, e a visceral, ou calazar. A leishmaniose tegumentar é caracterizada por feridas na pele, que geralmente por partes que não estão cobertas. Em outro momento, podem surgir feridas nas mucosas do nariz, da boca e da garganta. Esta variação da doença tem uma maior circulação em ambientes rurais e não é letal. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, ou seja, ela prejudica vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Este tipo acomete especialmente crianças de até 10 anos de idade. A doença é transmitida pelo mosquito palha fêmea infectada e, se não tratada da maneira correta, pode levar à morte. Independente do tipo da leishmaniose, a transmissão ocorre através do mosquito. E como ela é uma doença que ocorre em várias regiões do mundo, cada região tem um tipo de vetor, que a gente chama, né, do transmissor da doença. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Douglas Silvério. Em mais uma reportagem sobre a pecuária leiteira em Palmeira, interior do Paraná, o repórter Mauro Andrade visitou agora a cooperativa Witmarsum e conheceu a produção dos queijos chamados especiais de origem europeia, como o Brie, Camembert e o Raclette. A pequena colônia de Witmarsum, com 1.500 habitantes, ainda preserva muito da cultura alemã. A base da economia do município está no leite e o destaque fica por conta dos queijos finos ou especiais. Nós estamos aqui na cooperativa Witmarsum e vamos fazer um tour pela câmara fria com o William e com a Daniele para conhecer os principais tipos de queijos especiais que são produzidos aqui. Vem com a gente! William Dick é gerente de produção aqui
da fábrica de queijos da Wittmarsum e vai nos falar sobre a produção dos queijos brancos, Camembert e Brie. William, o pessoal faz uma certa até confusão, né, desses dois tipos de queijo, são muito semelhantes. Qual é a diferença de um e de outro? Sim, esse é o queijo branco, ele tem uma característica de ter um mofo branco em volta dele. Mas eles se diferenciam basicamente pelo tamanho. O Camembert, ele é menor, eles são com uma forma de circunferência, mas o Camembert ele é menor, e daí tem o Brie, que é de 1 kg ou de 2 kg. E aquele é feito normalmente com diâmetro maior, porque depois ele é fracionado e vendido em cunhas. E essa é basicamente a diferença entre o Camembert e o Brie. E esse queijo, ele precisa sim de um cuidado na hora do preparo, porque ele é um queijo delicado. Ele fica em torno de 10 dias maturando aqui, e o processo inicial dele ele precisa ser bem cuidado e bem administrado na hora de fazer ele, para a gente atingir a qualidade que ele exige. Ele se diferencia porque ele tem esse mofo branco externo, mas a hora que você fraciona ele, a parte interna, ele precisa ter uma consistência cremosa. E isso faz essa especialidade do queijo Brie. O queijo Appenzeller é originário da Suíça e o processo de fabricação exige fermento especial e permanência de 90 dias em câmara de fermentação. Esse queijo tem uma curiosidade, os primeiros registros dele foram em Appenzell, na Suíça, em 1282. E nós aqui no Brasil, a cooperativa Wittmarsum é a única que faz esse queijo no Brasil. Nós temos aqui queijo de 6 meses da maturação, que na verdade é o mais usual. Ele tem um gosto mais forte, ele é usado muito em tábuas de frios. E nós fizemos uma edição especial de 10 meses, e os clientes gostaram. Para quem gosta de um sabor um pouco mais acentuado e mais forte, o de 10 meses atendeu muito bem as expectativas dos nossos clientes. O raclette também é um queijo suíço, e a palavra raclette significa raspar, uma referência à maneira que se consome esse queijo. Esse é um queijo que o brasileiro não conhece muito. Então, ele tem essa forma cilíndrica, ele é cortado ao meio e colocado numa racleteira. Nessa racleteira, a parte de cima tem uma resistência, onde na face onde foi cortada, esse queijo ele é derretido. E ele precisa de uma consistência para não escorrer, mas sim ficar no queijo. E após ele tiver derretido uma massa, uma espessura em cima, ele é raspado com uma faca em cima da receita. Pode ser carnes, pode ser pães, hambúrgueres, ou enfim, ele tem várias utilidades. Para manter a excelência na produção de queijos, o cuidado sanitário faz parte de todas as etapas do processo. Vale lembrar que todos os queijos que a gente viu aqui hoje passam por um rigoroso controle de qualidade aqui dentro da fábrica. Toda a matéria-prima que a gente recebe aqui passa por análises bem específicas, exigidas pelo Ministério da Agricultura. Os operadores recebem treinamentos adequados para manipulação de alimentos e boas práticas de fabricação. E tudo isso em conjunto faz com que a gente consiga atingir excelência em qualidade dos produtos que a gente entrega para os nossos clientes. De Palmeira, no Paraná, Mauro Andrade. E do Paraná a gente volta agora até o Mato Grosso, porque a irrigação com pivô central garante ao produtor fazer a terceira safra plena sem depender das chuvas. As informações com Valdir Pacheco. A irrigação é uma técnica de fornecimento de água que, quando utilizada em conjunto com as demais boas práticas agronômicas, permite alcançar máxima produção. A baixa disponibilidade de água ou a irregularidade de chuvas são os principais fatores que levaram o produtor Cairon Giacomelli, que planta em Vera, no município localizado no médio norte de Mato Grosso, a adotar a técnica de irrigação por pivô central na fazenda Nossa Senhora do Caravaggio. A questão de você ter mais tranquilidade na implementação das safras, tanto de soja quanto de milho,
e você não ficar refém do clima. Se no meio do caminho você tiver uma seca, você consegue lidar bem com esse problema. E a possibilidade da terceira safra, sendo ela de feijão ou de alguma pulse ou de alguma outra cultura mesmo. E hoje também a aquisição de novas áreas na nossa região está muito alta, né? Está muito caro adquirir novas áreas. Isso também é algo que faz com que a gente pense em investimentos dentro da nossa própria propriedade, da nossa propriedade mesmo, para que a gente consiga fazer com que ela gire mais valor dentro da propriedade sem adquirir outras áreas ou arrendamento de outras áreas. Vantuir desenvolveu o projeto e o primeiro passo foi garantir a outorga junto aos órgãos ambientais. A gente faz o levantamento da área, faz uma prévia com um GPS, com um plano altimétrico, e através disso aí a gente gera as curvas, onde a gente vai trabalhar o projeto em si, onde a gente chega calculando desnível do rio até o ponto mais alto da área, onde a gente vai calcular a potência dos motores. Nesse caso aqui, são 2 motores de 100 CV, divididos em um bombeamento em série, aonde vai fazer o bombeamento até o pivô central que está na área projetada. Essa adutora do centro do pivô até na casa de bombas, 900 metros. Esse pivô aqui, ele é um pivô de 122 hectares, 122,61. A vazão dele hoje é 468 mil litros por hora. Essa vazão a gente calcula ela com uma lâmina de 8 milímetros em 21 horas. O projeto implantado pelo produtor contempla 2 equipamentos de pivô central nesta primeira fase. Isso, aqui na propriedade nós temos uma área aberta de 550 hectares. Hoje já temos irrigando 232 hectares e temos um projeto em andamento de mais 80 para ser implementados nos próximos anos. Este projeto está em fase de ampliação, onde já existe a outorga para mais 2 pivôs, passando assim para 4 equipamentos. E a segunda etapa será a implantação da energia fotovoltaica. E com isso você minimiza, então, o impacto de custo que você tem na produção agrícola. Hoje um dos insumos mais caros da produção irrigada é a energia. E com a geração própria, que vai ser instalada na fazenda, com certeza esse custo vai ficar bem inferior e bem competitivo para a produção aqui no Mato Grosso. Esse projeto, comparado com o sequeiro, você antecipa o teu plantio aí na abertura do vazio sanitário, então, no 15 de setembro, você entra plantando com a safra normal de soja e tu vem com uma outra safra, a segunda safra, que ela é praticamente irrigada com as chuvas normais, e a terceira safra, então, que ela será aí uma irrigação plena, praticamente toda seca. Porém, o produtor consegue fazer 3 safras dentro do mesmo período, ou seja, de um ano. Então, aumenta muito a capacidade produtiva, aumenta a rentabilidade da fazenda, melhora a qualidade de vida lá do funcionário, que vai estar trabalhando o ano inteiro, vai estar ganhando mais, otimizam as máquinas que estão na propriedade, e com isso o produtor passa, então, a ter um novo patamar de produção na sua fazenda. Do município de Vera, no Médio Norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, e uma das coisas boas desse período de festas agora é a comilança, né? Fala a verdade, tem coisa boa demais pra gente comer nesse período de festas de ano. Você já sabe o que vai servir para sua família? Pois é, para encerrar esse programa especial, que marca aí, essa retrospectiva, quase que uma retrospectiva desse ano de 2021, a repórter Rosa Cabral preparou uma receita muito especial para você, uma ótima opção para a sua ceia. Os detalhes estão no quadro Tá no Ponto. Eu amo doce, eu amo dar doce para as pessoas como forma de carinho, de afeto. Eu quero saber da sua mãe, Quando foi que ela percebeu que a filhota, tem dons especiais? Ela sempre gostou, desde pequenininha, ela sempre gostou de estar na cozinha. Primeiro era por um interesse por tudo e depois foi começando a voltar mais o interesse para os doces, sobremesas, bolos,
Mas desde muito pequena. A vocação da Marina, ela é muito próprio dela, de ser ousada, de ter coragem, de se jogar para os desafios da vida. Eu fiz o meu primeiro curso quando eu tinha 12 anos e desde então eu venho fazendo vários cursos, um atrás do outro. Dá uma olhadinha no Instagram dela, que olha, bomba. Ela tem uma desenvoltura, faz uns vídeos bacanas, né? Qual é o teu Instagram? É Capi Doce CG, Capi de capivara, que é a marca de Campo Grande, né? Capi Doce CG. Olhem lá no Instagram que eu tenho certeza que vocês vão gostar do meu trabalho. Maravilha, capivara, pessoal, porque né, Campo Grande, Mato Grosso do Sul tem toda essa cultura, né, de fauna e flora, e por incrível que pareça, em Campo Grande, na capital, não é, existem algumas capivaras pelos parques. Nossa, em tudo quanto é lugar na cidade tem capivara. E aí foi um jeito que eu achei de representar a cidade no nome do meu negócio. Maravilha! E aí nós temos uma receita francesa. É uma torta sablé, que é uma torta francesa, de origem francesa. Só que no creme ali eu dei uma abrasileirada, porque tem que ter um toque brasileiro ali para dar o gosto na coisa e ficar no ponto mesmo. E como é que a gente começa? A gente começa pela massa. Sablé, em francês, significa areia. Então, a gente vai fazer uma areia com a manteiga bem gelada e os ingredientes secos dessa receita. E depois a gente adiciona os líquidos. Perfeito. Mão na massa. Primeiro, a gente vai começar a colocar a farinha. Nós não vamos colocar a farinha toda. Aqui tem 3 xícaras e meia e uma pitadinha de sal. Já misturei o sal aqui junto com a farinha. Eu não vou colocar a farinha toda, eu vou deixar um restinho, porque esse restinho aqui, ele vai ficar para você ver se deu ponto na sua massa, se a sua massa já ficou boa com a quantidade de farinha que você já tinha colocado. Porque o que manda aqui é a manteiga. A manteiga nessa receita tem que estar bem gelada, tem que ser misturada bem rápido aqui nesses ingredientes secos, porque a nossa mão, ela é quente. Então, conforme a gente vai mexendo, a gente não pode manusear muita massa, porque ela vai derretendo a manteiga. E essa manteiga gelada que vai dar o toque perfeito dessa massa aqui. Qual o próximo passo agora? Agora a gente mistura mesmo com a mão. Se você tem um processador na sua casa ou até um liquidificador que aguente essa manteiga gelada, você pode colocar, que é mais fácil, e aí não tem risco de você esquentar, né, a sua mão e derreter essa manteiga. Mais ou menos quanto tempo de preparo, Marina, essa receita? Da massa é muito rápido, uns 15 minutinhos você deixa essa massa pronta. No forno ela fica 20 minutinhos, é uma massa bem simples. E pro recheio, uns 15 minutos, então eu acredito que em uns 40 minutos você termina essa receita super simples e maravilhosa, eu tenho certeza. Se você fizer na sua casa, você vai adorar. Agora nós vamos acrescentar os ingredientes líquidos. A gente faz um buraquinho aqui no meio dessa massa. A gente vai colocar 3 gemas, para dar um sabor e deixar a massa bem crocante. E aqui nós vamos colocar 1/4 de xícara de licor, tá? O licor, ele é opcional. Você pode colocar um licor de laranja, que fica um sabor muito especial aqui. Você pode colocar um licor do sabor que você quiser, uísque ou até mesmo água, se você preferir fazer sem álcool. Você só mexe e aí você vai adicionando o resto da farinha até dar o ponto certinho, que ela vai ficar uma massa bem homogênea, bem lisinha. Só para eu mostrar a textura para vocês da massa gelada, essa aqui tá gelada desde ontem, ela fica bem firme. Massa no forno, e enquanto isso nós vamos preparar o quê? A geleia. Nós vamos fazer uma geleia de morango, que na verdade é uma redução de morango. A gente coloca bem pouco doce. Aqui você está usando, por exemplo, uma colherzinha de sopa de açúcar ou 50 gramas. Para o creme, nós vamos utilizar uma lata de leite condensado ou 395 gramas, 200 gramas de creme de leite ou uma caixinha, que é a mesma medida. A mesma medida de leite condensado você usa de leite, você pode medir na caixinha ou na latinha.
2 colheres de sopa de maisena, 2 gemas. E aqui tem uma porção que é mais ou menos 100 gramas de nozes, só para dar um gostinho, um crocante, um especial e um toque final no nosso creme. Antes de pôr as nozes e antes de colocar o creme direto na torta, você dá uma mornada. Não é necessidade que ela esteja fria, nem esteja gelada. Pode colocar porque ela não vai prejudicar nada. Mas se ela estiver muito quente, ela pode prejudicar a crocância da torta. Essa sobremesa aqui foi a forma de eu entregar para todo mundo que está em casa uma receita que com certeza vai encantar qualquer um que provar e de dar um pouquinho mais de doçura para o ano que está vindo. A Marina já me serviu e eu vou provar então, Marina. Tchan, 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 tchan. Quem segura o meu microfone? Vou provar tudo, tá? Vou provar tudo. Em especial, a massa, você me dizia que ela precisa ficar bem crocante. Então, se tiver a crocância, você acertou no ponto, tá? Atenção. Calma. Vamos com morango. Morango é todo charme também, né? Porque tem a base, né? Da geleia de morango aqui, o fundo Então tá no ponto. É ela aqui. Vamos ver. Marina, Brasil. Atenção, pais, bastidores. Tá no ponto! Ai, que beleza! Feliz Ano Novo! Bom, pessoal, essas eram as informações que a gente tinha para você nesta edição especial do programa Bom Dia Produtor, deste final de ano. Agradeço demais a sua companhia, desejo que você tenha aí boas festas com a sua família e que seu ano de 2022 seja excepcionalmente abençoado. A gente se encontra, até mais, tchau, tchau, ótimas festas.